Opa, agora a gente vai partir para dentro do Excel e fazer exatamente esse exemplo que a gente acabou de construir no quadro lá no Excel. Então vamos olhar aqui. Aqui basicamente o nosso objetivo vai ser construir esse resuminho aqui que está pintado para a gente. Então se eu mudar aqui, por exemplo, do José, está aparecendo lá, o time do José é Vitória. Se a gente olhar na tabela, é realmente o que a gente encontra aqui. O José, o time dele é Vitória. Só que se eu mudar aqui, por exemplo, para Ana, vai aparecer o time da Ana, que é o Botafogo. Se eu mudar aqui, por exemplo, para Bruna, vai aparecer o time da Bruna, que é Santos. Então justamente a nossa ideia vai ser construir essa fórmula aqui. Então eu vou deletar ela e a gente agora vai partir e construir isso daqui junto. Então vamos lá. A gente vai começar, a fórmula que a gente vai usar aqui vai ser o PROC-V, porque a gente está fazendo uma procura e as informações estão dispostas na vertical. Então volta lá, PROC-V. E aí a gente vai usar todos aqueles 4 conceitos que a gente viu no quadro agora dentro do Excel. Então a primeira informação que ele me pede é o valor procurado. Lembrando, o valor procurado é de quem eu quero aquela informação. No nosso caso daqui, eu estou querendo descobrir a informação desse nome que está aqui logo em cima, no caso da Bruna. Então eu vou selecionar aqui a célula da Bruna, que é a célula F1. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Matriz tabela a gente tem que ter sempre em mente aquelas duas condições. Na primeira coluna tem que ter a informação que eu estou procurando e a informação que eu quero como resposta, ou seja, os times, tem que estar dentro da minha matriz. E aí, o que a gente fez lá no nosso caso do quadro foi, a gente selecionou a coluna inteira. Então eu venho lá aqui, ó, posso com o mouse clicar aqui na coluna A e arrastar até a coluna C ou a coluna D, tanto faz. Ou então eu poderia, com o teclado mesmo, clico em alguma célula e faço Ctrl barra de espaço usando aqueles atalhos. Então Ctrl barra de espaço seleciona a coluna inteira e com Shift vou vindo para o lado. Então, por exemplo, selecionei da coluna A até a coluna D. Ponto e vírgula. Número, índice, coluna. A informação que eu quero está na primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna ou quarta coluna. O meu time está na terceira coluna da minha matriz. Então o número que eu vou colocar aqui é o número 3. 3, ponto e vírgula. E aí a nossa correspondência é aquele nosso caso, do 0 ou do 1. Como a gente falou, a gente vai, na maioria das vezes, usar o caso do 0 e é justamente o que a gente está procurando. Eu estou procurando exatamente pelo nome da Bruna e não, por exemplo, Bruna com 2 N's ou uma pequena variação disso. Então eu vou colocar aqui o número 0. E aí quando eu der Enter, aparece lá. O time da Bruna é o Santos. Se eu mudar agora, por exemplo, para Pedro, aparece lá o Vasco. Se eu mudar, por exemplo, para Lucas, aparece o Flamengo. Algumas observações são interessantes da gente fazer aqui sobre essa fórmula do PROC-V. No nosso caso, o que a gente fez? Se a gente abrir a fórmula com a tecla do F2, a gente vê que a gente selecionou das colunas A até a coluna D. Como que eu sei que eu selecionei a coluna inteira e não um intervalo específico de células? Porque repara, fica aqui, ó, A, 2 pontos, D. O que significa isso? Significa que eu estou selecionando todas as células da coluna A até todas as células da coluna D. Então eu selecionei a coluna inteira. Mas eu não necessariamente precisaria fazer isso. Eu poderia vir aqui na minha matriz tabela, por exemplo, apagar esse A até D e selecionar só essa minha tabela daqui, ó, da minha célula A1 até a célula D13, que era normalmente como a gente estava fazendo aqui na maioria dos casos. Para esse nosso exemplo não vai ter diferença nenhuma. Mas qual a diferença disso na prática? A diferença é que se eu tivesse uma informação, uma nova informação abaixo dessa minha primeira tabela, se eu tiver selecionado a coluna inteira, ele vai considerar essa informação. Se eu só selecionar esse intervalo de células aqui, como eu fiz agora, ele não vai considerar essas informações. Só que o resultado, se a gente apertar Enter aqui, a gente vê que o resultado é exatamente o mesmo. Beleza? Então, para essa aula a gente vai terminar por aqui. E aí na próxima aula a gente vai ver algumas outras coisas interessantes que a gente consegue fazer também com o PROC-V. Um abraço!